Capítulo 221. Cruz de Fogo. Este homem que apareceu de repente e ficou na esquina do 6º andar, não tentou esconder sua identidade. Ele usava uma túnica preta solta e um cinto marrom feito de tecido áspero. Sua estatura era em média, e seus longos cabelos negros estavam soltos em volta de seus ombros. Ele parecia uma pessoa comum e não escondia o rosto como os outros assassinos. A partir do que Fei podia dizer, este homem parecia muito normal, assim como uma pessoa mediana. Mesmo se alguém passasse por ele 1000 vezes, ele não deixaria nenhuma impressão significativa para trás. Este homem de alguma forma estava parado lá no salão principal como se ele estivesse lá o tempo todo e Fei simplesmente não notasse. Fei olhou para ele e fixou os olhos na arma na mão deste homem. Uma espada de execução. O cabo era cilíndrico e denso, e a ponta da espada era um punhado de pontas de ferro enferrujadas vermelhas. A espada tinha cerca de 1,6 metros de comprimento e não tinha uma ponta pontiaguda. Parecia uma enorme chapa de metal retangular negra que estava afiada de ambos os lados, e havia 2 ganchos perversos na ponta da espada. Este tipo de espada era melhor para cortar, e foi usado principalmente no continente Azeroth para a execução de criminosos. Essas espadas eram as mais mortíferas e cruéis. Esta espada estava sendo arrastada por essa pessoa como se pesasse mais do que 1000 libras. Fei primeiro pensou que este homem era um mestre guerreiro que era o reforço de Paris. Afinal, não esconder o rosto e usar uma arma tão pesada não se encaixava nas características de um assassino. No entanto, Fei sabia que ele estava errado quando olhou nos olhos desse homem. Eram os olhos cruéis da morte que uma besta teria quando visse sua presa. Sanguinário. Impiedoso. Este homem estava olhando para Paris que estava na batalha. Fei sentiu que esse homem também olhou para ele. Mas talvez porque esse homem não tinha sentido nenhuma energia de guerreiro, esse homem parou de prestar atenção nele. Finalmente, esse homem deu um passo à frente. A espada estava sendo arrastada, e o que surpreendeu foi que a lâmina da espada e o assoalho de madeira criavam faíscas irregularmente, como se aquele homem estivesse arrastando uma montanha e não uma espada no chão. Fei sentiu claramente que o poder desse homem aumentava a cada vez que ele dava um passo à frente. Após o 5º passo, este homem já estava no mesmo nível de um guerreiro de 5 estrelas. A espada de execução, que estava cheia de manchas de sangue, de repente começou a zumbir e fez uma série de gritos. Uma afiada intenção assassina encheu instantaneamente o 6º andar. Esta espada de repente parecia ter vida própria. Estava chorando, perguntando, implorando pela nutrição de sangue e carne. Paris que estava na batalha sentiu o perigo. Sua energia guerreira verde explodiu e forçou os 3 assassinos a recuar. Ambas as mãos dela atiraram algum símbolo místico no ar enquanto ela cantava. 2 pássaros verdes voaram para fora de seu corpo enquanto gritos de pássaros enchem o quarto. Isso fez com que todos se sentissem em uma floresta com mais de 10.000 anos, e a garota loira na frente deles era a deusa da floresta. No momento seguinte, os pássaros verdes circularam em torno de Paris e perfuraram 2 assassinos que usavam armaduras e máscaras. Os 2 se transformaram em uma nuvem de névoa de sangue, e a espada de Paris se moveu e correu pela garganta do último assassino como um relâmpago. O homem que estava arrastando a espada de execução estava calmo. Seu rosto nem mudou de expressão, como se aqueles 3 assassinos não fossem seus companheiros e fossem 3 porcos idiotas. De repente, ele deu um passo à frente e agarrou o cabo com as 2 mãos enquanto cortava para baixo. Quando a espada se moveu, uma força devastadora irrompeu da lâmina da espada e correu em direção a Paris, que estava a cerca de 5 metros de distância. Embora esta força fosse invisível, o dano causado era real. Como uma enorme arma piedosa, o chão, as mesas, os pilares e as paredes, tudo foi cortado ao meio em silêncio. Uma poderosa técnica de combate. A expressão de Paris mudou quando a energia verde guerreira em torno dela se acendeu novamente. Ela acenou com as mãos e os pássaros apareceram novamente. Eles gritaram quando foram contra a força invisível.
Em uma explosão, o pássaro gritou quando foi rasgado, mas a força invisível ainda estava correndo em direção a Paris como se nunca tivesse parado. Puff! A mulher demoníaca vomitou sangue enquanto seu corpo voava para trás no ar. A energia guerreira que protegia seu corpo foi instantaneamente dilacerada também. A diferença entre eles era grande demais. Paris não conseguiu nem se defender de um golpe. O homem levantou a espada novamente e repetiu o mesmo movimento. Ele cortou com sua espada novamente, e uma força devastadora correu em direção a Paris, que ainda não havia caído no chão. Este homem não ia deixá-la viver. Sua Majestade, se você não se mexer, eu estarei morta. Nesse momento crítico, Paris não estava nervosa. Um sorriso brilhante apareceu em seu rosto quando ela se virou e olhou para Fei, desistindo de toda a defesa. Uma marca de punho cristalina e transparente que tinha cerca de 1 metro cúbico de volume apareceu e esmagou essa força invisível. Crack! O barulho da quebra de vidro soou. A força invisível foi esmagada e o impacto residual da colisão criou um enorme vento no 6º andar. E como um terremoto, todas as paredes quebraram e todos os móveis quebrados foram arrancados do prédio. Muitos suspiros soaram do lado de fora, e toda a atenção das tropas de todos os reinos nos acampamentos foi atraída. O frio da lua brilhava no 6º andar, e Fei já estava na frente de Paris e bloqueava toda a energia invisível. Um mestre? O olho do homem se contraiu. Sim. O rei assentiu. Ótimo, eu gosto de matar mestres. Um sorriso cruel apareceu no rosto desse homem enquanto ele lambia os lábios com entusiasmo. Desta vez, ele lentamente levantou a espada quando sua expressão de repente se tornou solene, como um crente dedicado que estava orando a Deus. Ele ignorou todos os ruídos que as pessoas estavam fazendo do lado de fora do prédio e os sons de reforço vindo. Toda a sua concentração estava em sua espada, e então uma força impressionante apareceu nele. A enferrujada espada de execução de repente brilhou como um cristal brilhante, e uma espada fantasma de prata que tinha mais de 30 metros de comprimento apareceu atrás dela. Ela subiu no céu e perfurou o telhado do edifício. Como uma tocha à noite, essa luz prateada atraiu muita atenção. Punição do céu morra. A espada fantasma prateada cortou Fei e Paris sem piedade. Antes que a lâmina os atingisse, o vento criado pelo golpe já abalou o prédio como se o prédio estivesse prestes a ser rasgado ao meio. Este homem, ele era um guerreiro de 6 estrelas. Uma expressão séria apareceu no rosto de Fei quando ele se agarrou no ar. Depois que 2 traços de chamas vermelhas apareceram do nada, o item de nível 7 Bucatus Children estava sendo agarrado em suas mãos. Tink! Um leve zumbido. As 2 espadas investida sagrada de Bucatus e a guardiã tribal de Bucatus formaram uma cruz, e Fei protegeu a si mesmo e a Paris com essas 2 espadas acima da cabeça. Este nível de defesa parecia fraco contra as espadas fantasmas, que tinham cerca de 30 metros de comprimento. Parecia o último esforço que Fei estava colocando. Um sorriso apareceu no rosto do homem. Mas logo esse sorriso congelou. No momento seguinte, a chama vermelha queimou nas espadas e estas 2 chamas cresceram ao vento. Logo, as 2 lâminas se transformaram em 2 espadas de fogo com 10 metros de comprimento cada. Como uma cruz de fogo, elas iluminaram o céu noturno. A espada fantasma de prata colidiu com a cruz de fogo. As faíscas e a energia colorida do guerreiro explodiram por toda parte, e as luzes penetrantes fizeram muitas pessoas fecharem os olhos subconscientemente. O prédio que estava tentando seu melhor para resistir a esse nível de batalha finalmente rangeu enquanto o prédio inteiro desmoronava. As ondas devastadoras de energia foram emitidas para os arredores em uma forma esférica. As pessoas que não estavam fora do alcance foram sopradas para o céu, e todas as estruturas ao redor desmoronaram e se despedaçaram como se uma bomba nuclear fosse jogada lá. Vamos! Fei passou o braço pela cintura de Paris quando saltou no ar para escapar do prédio em colapso. Uma doce fragrância corporal entrou no nariz de Fei, e a sensação macia e suave que seu braço estava sentindo através do robe branco era fantástica.
A tentação desta beldade foi totalmente demonstrada neste segundo. No entanto, nada disso estava na mente de Fei. Ele socou com o punho esquerdo mais de 30 vezes, e uma marca de punho cristalina estava sendo formada no ar. Finalmente, uma marca de punho transparente que continha toda a essência de um punho foi formada, e parecia vivida e poderosa. Punho geada celeste, um ataque, uma morte. Quando Fei rugiu, a marca do punho tremeu um pouco, e então lentamente acelerou e correu na direção da figura que estava se afastando no céu. A marca do punho parecia um meteoro que foi criado por um deus. Um grito soou seguido por uma nuvem de névoa de sangue e ossos lascados explodindo no céu como um fogo de artifício. Neste momento, Fei e Paris aterrissaram no chão. Os guardas imperiais rapidamente correram e protegeram Paris no meio. Vosh! A enferrujada espada de execução caiu do céu e foi apunhalada no chão em frente a Fei e Paris. Depois de alguns segundos, ela quebrou em vários pedaços de metal. Mestre, você está bem? Mestre, cheguei tarde demais. Por favor, penalize-me. Protejam a senhorita Paris. Todos os guardas imperiais se ajoelharam em torno de Paris enquanto gritavam. Eles nem ousavam respirar alto. A subordinada mais importante do príncipe Domingues quase assassinada e eles falharam. Se Paris fosse realmente morta, todos poderiam ter se tornado escravos para acalmar a ira do segundo príncipe. Não muito longe, havia muitos cadáveres. Esses assassinos que estavam com armaduras de escamas e tinham máscaras, quase todos foram mortos. Os que foram capturados vivos cometeram suicídio, não deixando rastros.